Louvado seja o nome de Jesus. Abra sua Bíblia onde você estiver. Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 1. Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 1. Palavra de Deus falando para nós nessa noite acerca de algo importante da parte de Deus para todos nós. Amém? Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. O tema da leitura nos fala: tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vamos repetir este versículo? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Querido e amado Deus e eterno Pai celestial, diante da tua presença nós aqui estamos, meu Pai, diante da tua palavra. Vem falar, Senhor, ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Não nos deixa, Senhor amado, à mercê, Senhor amado, de todas as dificuldades que se levantam, mas através da tua palavra nesta noite, Senhor, vem falar, vem revelar, Senhor, aquilo que tu queres para nós, para que venhamos ser abençoados e agraciados pela tua palavra. Em um nome poderoso de Jesus, amém e graças a Deus. Meus queridos irmãos e amados ouvintes da palavra de Deus, nós estamos a meditar neste livro de Eclesiastes, onde está registrado os pensamentos do pregador, aquele porta-voz, e o escritor deste livro, o autor Salomão, ele nos dá uma verdadeira direção daquilo que nós precisamos sabermos a respeito dos tempos, das horas, dos momentos em que precisamos estar vivendo aqui nesta terra. Quando a Bíblia ela nos fala no versículo 1 do capítulo 3 de Eclesiastes, que fala: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quando ela fala esta mensagem para nós, ela está falando que para tudo há um tempo determinado pelo Senhor. Para tudo há um tempo para nós estarmos vivenciando este tempo e também sabendo aproveitar este tempo e estarmos disciplinados para estarmos fazendo tudo aquilo que é necessário e cumprindo também o chamado de Deus para as nossas vidas. Eu quero ministrar nessa noite para a sua vida sobre tempo para Deus. Amém? Tempo para Deus. Nessa noite nós precisamos meditarmos nesta frase: tempo para Deus. Nós vemos aqui, quando a palavra de Deus, o autor, ele declara: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aqui ele estava nos dizendo que para tudo há um tempo determinado por Deus e há tempo para tudo. Há tempo para tudo.
E nos versículos a seguir, ele nos fala: há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantar, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. O versículo 9: que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Louvado seja o nome de Jesus. Então, a palavra de Deus, ela é bem enfática quando ela nos dá essa certeza acerca do tempo. E nós, povo de Deus, precisamos estarmos organizando um tempo para Deus. Precisamos estar ao ponto de vermos como está o nosso tempo para com Deus. Nós sabemos que na nossa vida, aqui na terra, nós temos de cumprir tarefas diárias. De manhã, ir para o trabalho, tempo de dar uma parada para descansar, não é? Depois volta novamente ao trabalho, depois volta novamente para casa, e depois o corpo pede o descanso da noite. E assim tem sido a rotina de muitas pessoas por aí afora. Elas se levantam bem cedo, saem para trabalhar, tem a hora de dar uma pausa ali para fazer a sua refeição, o seu almoço. Depois ali ele descansa, provavelmente 1 hora, 2 horas, alguns minutos ali, volta novamente à sua rotina e ali, encerrando-se, volta para o seu lar, se encontrar com a sua família, com seus filhos. Em seguida vai ver TV, vai estar um pouco na internet, e assim a vida tem sido seguida nos dias atuais. E muitas das vezes esta rotina, ela nos leva a estarmos numa rotina diária ao ponto de estarmos sufocados em estarmos reservando um tempo para Deus. Você já pensou nisso? Né? Como isto é sério? Nós precisamos estarmos atentos a esta palavra quando o autor Salomão, ele, ao lembrar e dizer que tudo há um tempo neste livro, né, do Eclesiastes, e aí nos trazendo a certeza de que para tudo há um tempo determinado por Deus. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de rir, né? Tempo de chorar. Nós nunca vimos uma pessoa, ele 24 horas está rindo, não é? Não pode. Existe o momento da alegria, mas também existe o momento da tristeza. Existe o momento, né, de nascer, mas também existe o momento de morrer. A matéria, o corpo volta para a sepultura ali, volta para a terra, né? E o pó volte à terra para como era. Louvado seja o nome do Senhor. Então,
nós precisamos meditarmos nesta sequência do tempo. Como está o nosso tempo para Deus, né? Será que nós estamos reservando um pouquinho de tempo para Deus, né? Olha o que diz a palavra de Deus acerca do tempo. Nós vamos meditar aqui um pouco na palavra do Senhor. Em Mateus, no capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo de número 33. Mateus capítulo 6, versículo de número 33. Palavra de Deus falando acerca do tempo, daquilo que precisamos de estar fazendo para o Senhor. Capítulo 6, versículo 33 de Mateus, diz a palavra do Senhor assim para nós: buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, nós vemos aqui a ansiosa solicitude pela vida, como diz a palavra de Deus: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? A parte A deste versículo, ela é interessante, quando ela fala: buscai primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus, né? O reino e a sua justiça. Buscai primeiro o reino e a sua justiça. Quando este versículo fala buscai primeiro, né, o reino e a sua justiça, ele está dizendo assim: coloquem em primeiro lugar a sua prioridade, as coisas de Deus. Coloque em primeiro lugar a sua prioridade, o Senhor sobre a sua vida. Ele está dizendo assim: gente, não esqueçam que eu tenho todo o poder no céu, na terra e no mar. Aleluia. Então, quando o versículo diz assim para nós: buscai primeiro o reino e a sua justiça, ele diz assim: não se esqueçais primeiro de mim, para que depois eu venha abençoar a todos vocês. Amém? E a parte B do versículo fala, vamos ver aqui: buscai primeiro o reino e a sua justiça. E a segunda parte nos fala a palavra de Deus: primeiro, buscai primeiro lugar o reino e a sua justiça. E a parte B nos diz: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, todas as coisas serão acrescentadas na vida daqueles que buscam ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então não podemos, irmãos, estarmos tão preocupados com as coisas desta vida que não venhamos a reservar um tempo para buscarmos ao Senhor. Precisamos colocar isso na nossa mente, né? E tem pessoas que elas não pensam nisso, e tem aqueles que só se lembram de Deus quando estão passando por momentos difíceis, ou como nós estamos vendo aí agora, né? O coronavírus. Aí as pessoas se lembram de Deus, se lembram de fazer oração, se lembram de se pegar com Deus, mas nós precisamos reservar um tempo para Deus. Pergunte para você: como está o meu tempo para Deus? Pergunte para você, amém? Pergunte-se para você. Eu estou perguntando, pastor Gerson, né? Como está o seu tempo para Deus? Como está o seu tempo para mim? O Senhor pergunta para nós nesta noite. Então, tempo para Deus, né? Nós sabemos que nós temos tempo para tudo. Tempo para a família, tempo para o trabalho, tempo de ver TV, tempo de estar na internet, tempo de conversar, tempo de rir, né? Tempo de chorar também, né? Como disse aqui o texto sagrado de Eclesiastes capítulo 3, aos versículos seguintes. Mas para tudo há um tempo.
Louvado seja o nome do Senhor. Está determinado isto. De manhã o sol aparece, logo à tarde ele começa a se esconder. Vem a noite, vem a madrugada, e assim a nossa vida, ela vai indo-se de dia em dia, de hora em hora, de minuto em minuto, de segundo em segundo. E o Senhor tem perguntado: o que tens feito para mim? O que tens feito para mim? Tens tempo para falar comigo? Tens tempo para meditar na minha palavra? Tens tempo para orar? Tens tempo para conversar, dialogar um pouco comigo na oração? É tempo de buscar ao Senhor, tempo para Deus. Você precisa ter tempo para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E lembrar de ser grato por tudo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Olha o que diz aqui a palavra de Deus acerca deste mesmo assunto, de termos tempo para Deus. Lucas capítulo 9, ou melhor, Lucas capítulo 11, versículo de número 9. Lucas capítulo 11, versículo de número 9. Lucas capítulo 11, versículo de número 9. Olha o que diz a palavra de Deus aqui para nós. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. O versículo 10 ainda nos diz: porque todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Então Jesus inicia a sua oração ali dizendo: buscai e achareis. O que é que nós estamos buscando para com Deus? Como é que está o nosso depósito diante de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler ainda a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Palavra de Deus ainda nos fala sobre a necessidade de buscar a Ele, a necessidade que temos de estar buscando a sua face, buscando a sua presença, para estarmos certos de que Ele tem se agradado de nós. Tiago capítulo 4, versículo de número 8. Olha o que diz a palavra de Deus para nós nesta noite. Começar do versículo 7. Tiago capítulo 4, versículo 7. Olha o que diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O versículo 8: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Amém? Olha que interessante esta parte A deste versículo. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então há uma necessidade de chegarmos a Deus para que ele se chegue até nós. Não temos tanto, não temos assim tanta falta que não podemos esquecermos de estarmos tirando um momento para Deus. E mais uma vez nós se perguntamos: como está o nosso tempo para Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz aqui, completando a palavra de Deus, em Salmos 42, versos 1 e 2. Salmos 42, versos 1 e 2. Palavra de Deus falando ainda acerca do tempo para Deus. 42, versos 1 e 2. Olha o que diz aqui. O salmista fala: a alma anela por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz ainda: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma.
A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A parte A do versículo 2 diz: a minha alma tem sede de Deus. Você já viu uma pessoa quando está com sede, né? Ela chega lá na geladeira e pega ali aquele reservatório com água gelada, né? E ela está com aquela sede, aquele calor, né? E ela chega, bebe aquela água, se sacia. Louvado seja o nome do Senhor. A mesma coisa é quando a nossa alma, ela tem sede das coisas de Deus. Muitas pessoas estão sofrendo nos dias atuais por não estar dando o mantimento da sua alma, né? Nós somos formados de corpo, alma e espírito. O seu corpo muitas das vezes pode estar bem. Você pode ser uma pessoa elegante por fora. Você pode ser uma pessoa, né, que se veste bem, como nós precisamos de nos vestir bem, né? Com a roupa engomadinha, né? Se vestindo bem. Mas nós precisamos nos perguntar: como está o nosso corpo espiritual? Como está a nossa alma lá dentro do nosso íntimo? Será que ela está bem? Será que nós estamos dando mantimento para a nossa alma? Ou será que ela está sofrendo? Ela tem sede das coisas do Senhor, mas falta esta frase: ter tempo para Deus. E quando nós temos tempo para Deus, nós somos preenchidos diante de Deus. As nossas tristezas, elas se transformam em alegria. O nosso pranto se torna em felicidade. Por quê? Porque nós estamos alimentando, nós estamos dando mantimento para a nossa alma, para o nosso corpo espiritual. Aleluia. E nós muitas das vezes viemos a ficar tristes na carne, mas o nosso espírito está alegre na presença do Senhor. Nós viemos ficarmos abatidos no nosso corpo físico, muitas das vezes sentindo dores físicas, mas no nosso interior está vivo com a presença de Deus, e o Espírito Santo está trabalhando no nosso interior, e a nossa alma está se alimentando da palavra de Deus. Por quê? Porque nós temos um tempo para Deus. Tempo para Deus. Foi a palavra que o Senhor colocou em nosso coração nessa noite. Vamos meditar ainda Jeremias capítulo 33, versículo de número 3. Jeremias capítulo 33, versos 3. Olha o que diz a palavra de Deus aqui para nós, dizendo assim: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Ou seja, as promessas de paz e prosperidade para Jeremias. Quando Jeremias dizia que não sabia falar, que parecia uma criança, mas a palavra do Senhor completa lá no versículo 3 do capítulo 33, dizendo: invoca-me e te responderei. Aleluia. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. Anunciar-te-ei, ou seja, o Senhor tem segredos e mistérios para te revelar. O Senhor tem algo de especial para te mostrar. Como diz a palavra de Deus, irmãos, que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, porque ele parece ser loucura, mas para nós é o poder de Deus. Quem é natural não compreende os mistérios do Senhor, os segredos do Senhor. A palavra de Deus diz que é para os que os temem. Aleluia. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Aleluia. O Senhor fará, aleluia, que você entenda
o segredo dele quando você ter tempo para Deus, ter tempo para Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Então, aqui está a palavra de Deus ainda falando para nós. Salmos 25 e 14. Salmos 25 e 14. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Aleluia. 25 e 14 de Salmos diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Ou seja, em outra tradução, diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. O Senhor tem segredo para a tua vida, o Senhor tem segredo para a tua família, mas você precisa ter tempo para Deus. Tempo para Deus. Como nós acabamos de ver, o versículo que nós acabamos de ler, em Salmos, no versículo 14, que diz assim: a intimidade do Senhor, ou seja, em outra tradução, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E aqui nós vemos tempo para Deus. Nós precisamos ter tempo para Deus. Por quê, pastor? Porque é através do nosso tempo, é através da nossa comunhão com Deus, que as bênçãos do Senhor chegará sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Você quer ser abençoado? Tenha um tempo para Deus. Você quer que o quadro da sua vida mude? Tenha um tempo para Deus. Você quer que as respostas daquilo que você pergunta sejam respondidas? Tenha tempo para Deus. Você quer ver a sua felicidade e a felicidade da sua família? Tenha um tempo para Deus. E se pergunte hoje, e nos perguntamos hoje, como está o nosso tempo para Deus? Nós encontramos hoje a correria do dia a dia, né? E as pessoas nesta velocidade aí, né, da internet, nesta velocidade, muitas das vezes as pessoas correm de um lado para o outro e chegam muitas das vezes em seus lares cansados do trabalho. Mas mesmo assim, meu querido, precisamos ter um tempo para o Senhor. Por quê? Porque muitas das vezes é cansativo. Nós entendemos a correria do dia a dia. Todos nós temos compromissos a serem cumpridos, compromissos financeiros, dar a estabilidade ao nosso lar, a manutenção diária para a nossa família. Mas de todas estas coisas, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Você pode dizer amém? Glória a Deus. E aqui, para encerrar, a palavra de Deus, ela nos fala em Mateus, no capítulo 9, versículo 38. Mateus capítulo 9, versículo de número 38, para encerrar sobre este assunto, para nós orarmos por você, por sua vida. Capítulo 9, versículo 38, a palavra de Deus fala assim para nós, dizendo: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ou seja, você precisa fazer algo para o Senhor. Você precisa estar tirando um momento para o Senhor, para que você seja também um trabalhador na obra de Deus. Ou seja, aquele que Deus usará na sua família, na sua casa, no seu trabalho, para abençoar as vidas que precisam de Jesus. Então a palavra de hoje para todos nós foi essa: ter tempo para Deus. Tire um momento para com Deus. Não se esqueça do Senhor, ou não seja egoísta em estar apenas atendendo às suas necessidades e lembrando-se apenas do Senhor quando precisa dele para pedir uma cura de uma enfermidade, uma porta de emprego, né? Ou algo que venha muitas das vezes está ali preenchendo a sua necessidade e esquecendo-se de Deus. Ou seja, deixando Deus como o resto, deixamos Deus como a última coisa, né? E dizendo assim: primeiro eu vou cuidar da minha vida, depois eu me lembro da obra de Deus. Não podemos pensar assim.
pois de igual modo nós iremos sofrermos as consequências. Tenha um tempo para o Senhor, tenha um tempo para Deus, tenha um tempo de ir à igreja, né? Tenha um tempo de caminhar para o Senhor, tenha um tempo de fazer uma oração aí na sua casa. Onde você estiver, tire um tempo para Deus, porque a palavra falou: para tudo existe um tempo determinado por Deus. Amém? Para tudo existe um tempo determinado para o Senhor. Nós queremos orar por você, nós queremos abençoar a sua vida nesta noite, em um nome poderoso de Jesus. Eu convido aqui à frente a pastora Genilda Maciel, e nós queremos orar por você, por sua família, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, em um nome de Jesus, e declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Nós queremos declarar isso, que as bênçãos do Senhor, elas repousarão sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Glória ao teu nome, Jesus. Onde você estiver, nós vamos orar e interceder por sua vida, interceder por a nação do Brasil,